Fala pessoal, eu estou aqui hoje à beira do Rio São Francisco, essa maravilha criada pelas mãos do nosso grande artista Deus, para deixar uma palavra direto ao seu coração. Tem uma canção que marcou muito a minha vida em determinado momento da minha caminhada. É uma canção de Toca de Assis chamada Alegria da Minha Juventude, mas de modo especial eu quero destacar nesse vídeo um trecho, uma frase nessa canção que diz assim: onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como eu seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? E diante dessa frase, cada um de nós que teve em algum momento de sua vida um encontro com o Senhor, uma experiência com Ele, pode fazer essa mesma pergunta: onde estaríamos nós se o Senhor não estivesse entrado na nossa história, entrado na nossa vida? E quando a gente fala onde, não necessariamente a gente precisa relacionar esse onde a uma questão específica de lugar, geograficamente falando, mas em que estado de vida eu estaria, onde eu me encontraria hoje, se a mão poderosa do Senhor não tivesse me alcançado aonde eu estava. Tem uma outra canção muito linda que diz, que a sua mão desceu sobre mim e me fez profeta. Essa canção também é muito linda. E estando num local como esse, a gente também é muito levado a imaginar e também a relembrar os episódios da Bíblia Sagrada, mas de modo especial eu quero relembrar aqui o encontro de Jesus com Pedro e de Pedro com Jesus em Lucas capítulo de número 5, à beira do lago de Genezaré. Naquele momento, naquele encontro, Jesus diz a Pedro: lança-te ao mar, avança-te e joga as redes nas águas mais profundas. E Pedro replica dizendo que havia passado a noite inteira pescando, mas nada havia pescado. Mas ele diz: por causa da tua palavra eu lançarei as redes. E quando Pedro se joga, literalmente nas águas mais profundas ali com seu barco e joga as redes, ele apanha tantos peixes que o barco quase foi a pique. E foi naquele momento que ele ficou extasiado diante daquele momento e lançou-se aos pés de Jesus e falou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus se direciona diretamente a Pedro e diz: de agora em diante você não será mais um mero pescador de peixes, você será um pescador de homens. E aquele foi o grande encontro da vida de Pedro. E é muito lindo também quando a gente lê o Evangelho em João capítulo 6 e Pedro faz uma declaração incrível. João 6,68. Jesus havia acabado de fazer um discurso sobre ele ser o pão da vida e muitos dos seus discípulos começaram a abandonar Jesus. Mas quando Jesus se direciona aos seus e pergunta: vocês também querem ir? É Pedro quem toma a frente e diz: para quem nós iremos? Se somente tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais para frente, no mesmo Evangelho de São João, capítulo de número 21, depois de Pedro ter negado Cristo, depois de Cristo ter ressuscitado, Jesus se manifesta novamente à beira das águas, agora no mar do Tiberíades, e tem um novo encontro com Pedro, um Pedro que agora estava desanimado, voltando ao lugar em que ele estava acostumado a frequentar, as águas, na realidade que ele estava antigamente inserido na sua pesca. Mas Jesus, uma vez tendo prometido a Pedro que ele não mais seria pescador de peixes, Jesus foi renovar aquele chamado na vida de Pedro, dizer para Pedro: ei, você voltou a fazer o que você fazia antes, você está voltando aos lugares de antigamente, é necessário que você relembre agora e que você retome o seu caminho, porque você é um pescador de homens. E em João 21, Jesus renova o chamado de Pedro a ser um pastor, a ser um pescador de homens. E por isso que o mesmo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz assim: antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas.
Porque antes nós estávamos como ovelhas perdidas, desgarradas, mas hoje nós podemos dizer que estamos no caminho do Senhor, uma vez que Ele nos encontrou e dissemos sim ao seu chamado. E estar na presença do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer, que pode existir nessa terra. Porque somente nós estando no Senhor, nós podemos verdadeiramente dizer que a nossa vida tem sentido. Eu gosto muito do Salmo 83, versículo 11, que diz assim: mais vale um dia na vossa casa, na vossa presença, do que milhares fora dele. E o salmista ainda continua escrevendo que prefere deter-se no limiar da casa de Deus do que estar na tenda dos pecadores. Isso é muito lindo. Então, que nós, nesse momento, possamos refletir e pensar que onde estaríamos nós se não fosse o Senhor ter nos amado primeiro, ter entrado na nossa vida. Muitos de nós podemos dizer que poderíamos estar muito bem, mas quando se fala em estar muito bem, aos olhos do mundo parece bem, mas na verdade é ilusão, porque só podemos estar realmente bem na casa do Senhor. Onde estaria eu? Onde estaria você se o Senhor não estivesse entrado em nossa vida e nos salvado? Que fique essa reflexão e que eu e você possamos reconhecer que na presença de Deus é verdadeiramente o único lugar onde a nossa vida tem verdadeiro sentido, verdadeira alegria, e nós podemos dizer verdadeiramente que estamos felizes e um dia seremos plenamente. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.